Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu decidi que seria interessante que a gente se divertisse conversando sobre um assunto um pouco diferente. Então, a gente vai estar falando sobre quais Digimons cumpririam os mesmos papéis de cada um dos personagens que formava a Sociedade do Anel, né? E o que é a Sociedade do Anel? Bom, bem simples. Se você já assistiu O Senhor dos Anéis, já leu os livros escritos pelo Tolkien e já viu Hobbit e coisas do tipo, sabe sobre histórias da Terra-média, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Os filmes do Senhor dos Anéis, por exemplo, são extremamente famosos e lá existia um grupo de personagens que formava a Sociedade do Anel, né? Personagens extremamente conhecidos também, muito legais cada um deles. Então, eu vou tentar trazer para vocês quais Digimons eu acredito que ficariam muito bem para cumprir cada um desses papéis e formar a Sociedade do Anel dentro do mundo digital. Mas antes de eu começar, eu vou pedir que vocês pensem nesse mesmo assunto e deixem aí embaixo nos comentários a sua lista, quais Digimons vocês acham que cumpririam os papéis certinhos para cada um dos personagens da Sociedade do Anel dentro do mundo digital. Então, vamos começar, de escolhidos? Vambora! Então, aparecendo para vocês aí está uma imagem de toda a Sociedade do Anel reunida, né? Essa cena, inclusive, é bem no começo, né? Quando finalmente a Sociedade do Anel tinha sido formada. Então, a gente vai usar essa imagem aí e eu vou substituindo em cima de cada um deles os Digimons os quais eu escolhi para representarem cada um deles dentro do mundo digital, né? Da Terra-média digital, vamos falar desse jeito. Então, eu vou começar pelo mais conhecido possivelmente, que é o Gandalf. Gandalf, o Mago, que foi chamado de Gandalf o Cinzento, depois foi chamado de Gandalf o Branco e coisas do tipo. Então, pro Gandalf, pessoal, eu pensei bastante e decidi que seria o Wizardmon. Então, o Wizardmon vai aparecer aí para vocês. E por que o Wizardmon? Bom, muitas pessoas sabem que existem outros Digimons muito poderosos que usam magia e tudo mais. Muitos, por exemplo, vão pensar no Wisemon, no Ancient Wisemon. Porém, pessoal, esses Digimons são Digimons sábios, né? Estudiosos. No caso do Gandalf, ele representa muito mais um mago, né? Que usa magias e coisas do tipo, tem um báculo mágico, se veste como mago, tem até um chapéu bem parecido com o chapéu que o Wizardmon usa, né? Então, não só isso, mas existe uma grande conexão entre eles, como, por exemplo, o fato de que o Gandalf veio de uma terra distante, onde os deuses habitam e coisas do tipo, e o Wizardmon também veio de um mundo digital alternativo chamado Witchelny, e ele é um mago e usa magias, e tem um báculo mágico que ele carrega com ele. E além disso, a gente sabe que existe uma variação de Wizardmon chamado Sorcerymon, que usa magias de gelo, tudo bem, mas as roupas dele ficam brancas, né? Brancas com azul claro. Então eu acho que tanto o Wizardmon quanto o Sorcerymon representam muito bem o que o Gandalf é, e por isso eu vou deixar aí o Wizardmon e o Sorcerymon representando o Gandalf nas suas duas variações. Tudo bem? Então, vamos para o próximo personagem. E o segundo que eu vou citar aqui para vocês é o Legolas, né? Então, Legolas é o elfo arqueiro que acompanha eles e que veio das florestas onde muitos elfos da floresta vivem e coisas do tipo. É um dos personagens mais legais, na minha opinião. Sempre que ele aparece, ele sempre dá vários pulos muito incríveis e atira flechas de formas impossíveis e coisas legais, né? Bom, para representar o Legolas, eu decidi usar o Digimon Zamielmon. Então, Zamielmon vai aparecer para vocês aí. E por que o Zamielmon? Bom, em primeiro lugar, porque ele é um Digimon arqueiro, né? Então, tudo que ele usa, todos os ataques dele, ele usa flechas, né? Arco e flecha, e atira flechas de várias formas diferentes. Ele se comporta bem semelhante ao que um elfo arqueiro de Senhor dos Anéis se comportaria. Pula por aí, tenta fazer emboscadas, tenta fazer movimentos arriscados para usar seus ataques com flechas. É um Digimon bem poderoso, inclusive é um Digimon de nível perfeito. Quando ele apareceu em Digimon Cross Wars, ele não era um Digimon do bem exatamente, né? Mas se você ler o perfil dele, você vai ver que ele não é do mal. Ele é bem meticuloso, ele treina bastante, ele é bem sério no que ele faz. E eu acho que ele combina bem, inclusive em personalidade, com o Legolas, né? Além disso, as orelhas dele são pontudinhas, então de certa forma ele lembra um elfo também, e por isso eu achei que o Zamielmon ficava perfeito como Legolas. Então, passando por esse personagem, vamos pro próximo. E o terceiro personagem aqui vai ser o anão Gimli, né?
Gimli, inclusive, é um personagem favorito de muitas pessoas. É basicamente um anão com grande barba, estatura pequena, obviamente, né? Não menor do que os hobbits, mas vocês entenderam. E usa um machado para estar lutando, né? Para batalhar como um grande guerreiro corajoso que ele é, né? Então, eu decidi que um Digimon que representaria ele muito bem seria o Skull Knightmon. Então o Skull Knightmon vai aparecer para vocês aí, porém não sozinho. Eu acho que ele ficaria muito bem junto com o Deadly Axemon, né? Que é um Digimon que sempre trabalha junto com o Skull Knightmon, ou pelo menos na maioria das vezes, né? Então muito interessante aqui é que o Skull Knightmon é um cavaleiro baixinho, né? Apesar dele ser um cavaleiro de nível adulto de evolução, que é bem forte até, ele é baixinho, ele é bem baixinho comparado com o Knightmon comum, né? Então ele tem esse problema de estatura que combina com os anões. É um guerreiro muito corajoso, até que faz coisas valorosas e coisas do tipo, porém ele, na maioria das vezes, é colocado como um Digimon do mal, mas aqui isso não vem muito ao caso, os Digimons podem variar de personalidade também, né? E por que o Deadly Axemon, pessoal? Porque o Deadly Axemon é um Digimon machado, né? Inclusive ele pode se transformar em um machado para ser usado por outros Digimons, inclusive o próprio Skull Knightmon, né? Então, ele basicamente é um cavaleiro baixinho que usa um machado. E eu acho que até o comportamento dele seria parecido, né? E por isso eu acho que esses dois Digimons trabalhando juntos ficam muito bem como o nosso Gimli dentro do mundo digital. Então, vamos para os próximos dois personagens. Então agora eu vou estar falando sobre dois personagens ao mesmo tempo. Vou estar falando sobre os dois humanos do grupo, né? Os dois usuários da espada, o Aragorn, personagem extremamente importante de toda a trama do Senhor dos Anéis, né? Também conhecido como Passo Largo, e o Boromir, que até certo ponto não era muito legal, mas depois acabou se tornando um personagem que muitas pessoas gostam bastante, né? E os dois são bem parecidos, representam basicamente a mesma coisa ali na classe guerreira e coisas do tipo. Então, pro Boromir, pessoal, eu decidi escolher o Knightmon, né? O Knightmon comum. E por que eu escolhi o Knightmon? Porque, bom, primeiro ele representa a mesma coisa, um grande cavaleiro que protege grandes lugares, cidades enormes, né? Tem um escudo enorme nas costas, uma espada gigante que ele usa como um berserker, coisas do tipo. Porém o Knightmon, ele é o tipo do Digimon que muitas vezes cumpre ordens ruins para outros Digimons, como por exemplo o Lord Knightmon, né? Às vezes ele é o Digimon que vai estar seguindo ordens e vai fazer coisas muito ruins. Mas às vezes ele vai ser um Digimon muito bom também, principalmente quando ele segue suas próprias vontades. E eu acho que isso combina muito com o Boromir, tá? E por isso, no lugar do Boromir, a gente vai ter um Knightmon. E no caso do Aragorn, a gente vai ter um Digimon chamado Grademon, né? E o Grademon é um Digimon muito importante, porque ele é um Digimon que evolui para Alphamon, né? Então ele é um espadachim, ele usa duas espadas. Uma das espadas dele, inclusive, é uma espada amaldiçoada, tem uns poderes muito complicados. É difícil para ele usar essa espada, às vezes ele perde o controle de si mesmo. Eu acho que isso lembra, de certa forma, as coisas pelas quais o Aragorn passa durante a história do Senhor dos Anéis, a conexão dele com a família dele, e o fato de que ele vai se tornar rei, né, no final, vai ser um personagem de extrema importância até quando ele morrer. Eu acho que se encaixa com o Grademon, que é um Digimon que vai acabar se transformando em Alphamon como evolução, e a gente sabe que o Alphamon é o líder dos Cavaleiros Reais, um Digimon muito importante, que de certas formas pode ser chamado até de rei, de alguma forma dentro do mundo digital. Então eu acho que o Grademon e o Knightmon ficam perfeitos no lugar de Aragorn e de Boromir. Agora vamos para os pequeninos. Os 4 hobbits principais de Senhor dos Anéis são 4 personagens que fazem parte da Sociedade do Anel. E são hobbits muito incríveis, cada um com sua própria personalidade. E são personagens extremamente importantes e interessantes dentro dessa trama, né? E o que acontece é que você encontrar personagens fora de Senhor dos Anéis que consigam cumprir o mesmo papel que esses 4 é muito difícil, né? Muito provavelmente os mais complicados de se encontrar do que todos os outros personagens os quais eu citei agora há pouco. Porém, eu encontrei 4 Digimons que ficam muito bem para esses 4 hobbits, inclusive na personalidade e até em estatura, né? São Digimons pequenos de certa forma. Então, eu vou estar falando de um por vez. O primeiro dos 4 que eu quero citar é o Pippin, né? E o Pippin, que nessa imagem aí é o hobbit que está mais na direita,
era o Hobbit que mais aprontava, né? Ele pregava peças, ele roubava coisa dos outros, ele gostava de se divertir, gostava de descansar, aproveitar a vida e não estava nem aí para nada, pelo menos no começo. Mas depois que ele amadureceu, ele acabou ficando muito melhor, se transformando num personagem muito incrível, né, dentro da trama. E o Digimon que eu acho que combina mais com ele é o Impimon, né? Então o Impimon apareceu para vocês aí, todo mundo conhece ele. É um Digimon que tem uma personalidade bem assim também. Ele gosta de aproveitar a vida, ele liga mais para si mesmo, gosta de pregar peças nos outros, provocar os outros. É um Digimon muito legal. E quando o Impimon acaba passando por algumas coisas na vida dele, aprende algumas lições, ele se transforma num Digimon muito melhor, muitas vezes ele evolui para Digimons incríveis, né, no processo, né? Então eu escolhi o Impimon para fazer o papel do Pippin dentro da Sociedade do Anel. E o melhor amigo do Pippin era o Merry, né? E o Merry, que é o segundo Hobbit da direita para a esquerda, era um que se parecia muito com o Pippin, mas ele tinha um pouco mais de noção das coisas, né? Ele era o cara que colocava razão na cabeça do Pippin, que tentava empurrar o Pippin para ele fazer as coisas certas, mas ele acabava entrando no jogo do Pippin muitas vezes e aprontando junto, né? E ele acaba crescendo também no decorrer, se transformando num Hobbit muito corajoso. E o Digimon que eu escolhi para ser o Merry é o Flamon, né? Então o Flamon vai aparecer para vocês aí, e a gente tem que concordar que o Flamon já se parece bastante com o Hobbit, né? De corpo, de cabelo, como ele é, né? E ele é o tipo do Digimon que com certeza gosta de brincar bastante, gosta de correr por aí colocando fogo nas coisas também, mas ele tem certa razão, certa noção, ele não fica pregando peças no nível do Impimon, né? Mas ele é bem parecido de certas maneiras, né? Então eu achei que graças a eles terem essa conexão, eu acho que o Flamon e o Impimon funcionariam bem parecido com que o Merry e o Pippin funcionariam juntos também, e por isso os dois ficam perfeitos para esses dois personagens. E daí então a gente vai para os últimos dois Hobbits, que são os considerados dois protagonistas de Senhor dos Anéis, né? Por muitas pessoas considerados os dois personagens principais, que são o Sam, que é o Hobbit que está mais na esquerda da imagem, e o Frodo, que é o segundo Hobbit da esquerda para a direita, né? Então o Frodo é aquele que carrega o anel, que vai por toda a jornada tendo a parte principal e mais complicada. E o Sam é o Hobbit que acompanha ele, que dá suporte para ele, que ajuda ele, que batalha junto com ele, que sofre junto com ele, né? Então eles são bem conectados, muito, muito amigos, né? E para representar esses dois, eu decidi que a gente teria dois Digimons muito importantes na franquia Digimon também, né? Então eu vou mostrar esses dois Digimons para vocês aí ao mesmo tempo. Então na esquerda a gente tem o Ignitemon, que tá aí aparecendo, e na direita a gente tem o Aegiomon, né? E esses dois também se parecem bastante com o Hobbit, se você prestar atenção. São dois Digimons que têm forte conexão com os 12 deuses do Olimpo, né? Então sim, eles são muito importantes. Começando pelo Aegiomon na direita, que representaria o Frodo, né? Por quê, pessoal? Porque o Aegiomon é o Digimon mais protagonista, um dos mais protagonistas que a gente tem dentro do mundo digital. Quando ele chega no seu nível máximo de evolução, ele chega em Júpitermon, que é literalmente Zeus, o líder dos 12 deuses do Olimpo. Então ele tem sim um grande trabalho em suas costas, ele carrega esse peso, ele treina, ele faz o que for possível para ele alcançar esse nível supremo, né? E ele tá sempre, ou pelo menos grande parte da sua jornada, sendo caçado por certos Digimons que são enviados pelo Plutomon, que é o Hades, né? Para evitar que o Júpitermon volte e coisas do tipo. Então ele tem essa certa conexão com o Frodo, de carregar um peso e ter algum ser das trevas vindo atrás dele, e alguma coisa assim, né? O que é muito interessante e que conecta os dois e fica muito bem. E daí o Ignitemon representando o Sam, né? Ele também tem conexão com os 12 deuses. Ele é irmão, ou pelo menos considerado irmão mais novo da Minervamon, ou da Nervamon, né? Que faz parte desse grupo tão poderoso. E ele sendo esse irmão, ele tem essa coisa de eu preciso treinar, eu preciso ficar mais forte para que eu alcance a minha irmã, para que eu fique do mesmo nível dos 12 deuses. E olhando para ele, ele parece um guerreiro, ele parece um Digimon que vai lutar para proteger, né? E ele tendo essa mesma conexão que o Aegiomon, eu acho que os dois trabalhariam bem juntos, né? Eles ficariam muito bem juntos. E que o Ignitemon acompanharia o Aegiomon e tentaria protegê-lo e ajudá-lo em toda essa jornada, se eles tivessem que fazer uma jornada semelhante à do Sam e à do Frodo, né?
Então, essa conexão entre eles deixa as coisas muito interessantes. Então, não só eles são parecidos de aparência, mas também de personalidade. E eu acho que eles funcionariam muito bem da mesma maneira. Então, pessoal, essa é a Sociedade do Anel digital, né? Essa que vocês estão vendo aí agora. Porém, eu pensei em alguns outros Digimons que representariam alguns outros personagens e eu tomei essa liberdade de mostrar para vocês. Então, eles teriam que batalhar contra muitos orcs, né, que aparecem aos montes em Senhor dos Anéis. E eu acho que os Goburimons, né, os Goblimons, representariam os orcs muito bem, né? Normalmente eles vivem em grandes grupos também, dentro de fortalezas e coisas do tipo. Eles ficam bem parecidos, com certeza. Comandados pelo Saruman, o Mago Branco do Mal, que aparece no começo de Senhor dos Anéis, que seria representado pelo Barbamon, porque o Barbamon é literalmente o Saruman. Eles dois são muito parecidos. O Barbamon é quase o Saruman dentro do mundo digital o tempo todo, né? Membro dos Sete Lords, é um Digimon muito do mal, mas é um mago ao mesmo tempo. Então ele representaria o Saruman perfeitamente. E daí, talvez aparecendo um Sauron na história, que seria o grande vilão, que tentaria impedir a jornada dos heróis. E nesse caso eu acho que o Dark Knightmon X, né? O Dark Knightmon já representaria o Sauron muito bem, mas eu acho que o Dark Knightmon X é muito parecido com o Sauron, tem uma armadura muito complexa, tem até um equipamento parecido com o que o Sauron usaria, e é um Digimon do mal de nível Mega, muito poderoso, que aparentemente tem força até para assumir posto dentro dos Sete Lords, se ele conseguisse, né? Então ele fica muito bem nesse posto com toda certeza, né? Então, pessoal, é através desse último Digimon que eu queria mostrar para vocês que esse vídeo vai se encerrar da minha parte, né? Espero que vocês tenham gostado. E para todo mundo que gosta de Senhor dos Anéis e do Tolkien e tudo mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, né? Então vou pedir mais uma vez que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam da minha lista com os Digimons, né, que eu dei, mas também que vocês deixem as suas próprias listas dos Digimons que vocês acham que representariam muito bem todos os personagens de Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel principalmente, tá bom? Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Guardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.